Boa noite, senhor presidente, vereadores, funcionários presentes aqui no plenário, população que acompanha em casa. O que me motiva a falar nessa tribuna hoje, tenho ponderado bastante nas últimas sessões sobre a necessidade, inclusive, de algumas intervenções, mas eu acho que a gente presenciou um fato lamentável na última semana envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal e o PRB, o partido PRB, o vereador Leite, que ocupava a cadeira aqui até então. E eu acho que a situação ela extrapola tanto os limites da razoabilidade que é impossível, acho que, assistir a isso calado, especialmente porque ontem foi organizado um ato político de desagravo, de repúdio ao que aconteceu, e eu não pude estar presente porque já tinha um outro compromisso. E isso me faz refletir. Tem um filme da década de 90 que chama Questão de Honra, que é um filme que trata um filme americano que trata sobre uma situação em que, no serviço militar americano, um recruta que foi sofrer um trote dos colegas devido a alguma atitude que desagradou aos superiores, esse trote, essa correção foi tão abusiva que esse recruta morreu. E, no julgamento desses recrutas, porque até então tudo apontava para que eles fossem responsabilizados unicamente pela atitude, o advogado, que era também um oficial e sabia como é que a coisa funcionava, conseguiu forçar uma situação onde o principal superior, sei lá, coronel ou general, acabou assumindo que ele é quem determinou que aquela correção fosse praticada, porque, ainda que isso não fosse uma questão legal, era prática corrente dentro da própria corporação. E, nesse sentido, a sentença que o júri chega, ela, na verdade, exime os dois recrutas da responsabilidade no sentido de deliberar pela morte dos dois, da atitude culposa, dolosa, ou seja, com a intenção, mas ainda assim pune os dois oficiais, porque, independente de cumprir ordem ou não, eles é quem acabaram matando o colega. E isso porque, ainda que a obediência, que na vida geral é considerada uma virtude, no serviço militar seja um dever, ainda assim, o livre-arbítrio é uma questão fundamental que antecede o dever de você obedecer sem senso crítico, porque até o mais superior dos cargos também tem que obedecer a um conjunto de leis que regra todo mundo e que o seu cargo não exime. E eu estou dizendo isso porque, parece uma questão tão dada, mas a gente vem apontando diversas atitudes do governo municipal que são determinadas pelo prefeito, que a gente considera corrente autoritárias, seja dentro do próprio governo, seja com os servidores, muitas vezes aqui na Câmara, e acho que na semana passada a coisa chegou ao limite do que é tolerável, a ponto de o prefeito, uma vez que se sentiu afrontado pela posição do vereador Leite em apoiar a investigação do DAI com a SEI que a gente propôs aqui, se sentiu tão afrontado, pessoalmente afrontado, com a decisão do vereador, que articulou no mesmo minuto que o seu secretário de Cultura, o vereador Renato Haddad, que é o primeiro suplente da vaga do João Farias, o vereador licenciado João Farias, não só voltasse imediatamente para a Câmara, mas que, não contente e dá essa resposta para o Leite e para o PRB, ainda determina a exoneração de todo o gabinete, porque a gente sabe que a prática corrente é que, quando o vereador precisa se licenciar, o suplente, na grande maioria das vezes, eu não sei se teve outro episódio aqui, respeita a composição do gabinete, porque sabe que o vereador vai voltar. Então, assim, chegando ao cúmulo de interferir na vida de pessoas, trabalhadoras que dependem daquilo, gerando um custo para a Câmara, porque você tem que fazer a rescisão com esses 3 funcionários. Tudo isso para atender ao interesse que não passa de vaidade ou de capricho, porque, do ponto de vista público, a medida não tem nenhum efeito positivo. E isso tudo acontece sem questionamento.
Porque, assim, se o prefeito, na hora, se sentiu com raiva, ou defendeu uma medida desmedida, porque tem dificuldade em lidar com a diversidade, ainda que o discurso seja o da democracia, a sua equipe, quem está ali na sua base de apoio, do ponto de vista ético-moral, tem a obrigação de chegar e falar, olha, tudo tem limite, isso não dá para fazer, isso vai ser pior para a gente, prefeito, o senhor não está entendendo muito bem, calma, dá um tempo. Não dá para jogar desse jeito. Não dá para a gente se submeter a esse tipo de capricho e achar que o fato de estar sendo leal ou justificar por algum tipo de compromisso pode passar por cima do que diz a nossa Constituição ou do que diz minimamente, sabe, assim, todo tipo de prática ou conduta que regra a vida em sociedade. Que é o respeito mínimo. Não dá para ser assim. De tentar ganhar na força aquilo que você, na política, naquele momento não conseguiu, sem limites. E aí, ele não só tem uma equipe que apoia, como, muitas vezes, a gente percebe que se regozija com esse tipo de postura de perseguir, de querer ganhar as coisas a todo custo, que, muitas vezes, quando tem alguém da base que questiona, essa pessoa automaticamente acaba, né, servindo como bode expiatório entre os demais, porque todo mundo acha ótimo, olha, está vendo, prefeito, aquele ali não era leal. E comprova a sua lealdade da seguinte forma, eu não tenho medidas para fazer o que você quer. Então, gente, eu acho que é o tipo de coisa lamentável que precisa ficar para a reflexão de cada um de nós. Porque, assim, há pouco tempo atrás, não muito tempo atrás, por uma questão de capricho, ele demitiu toda a equipe da vigilância sanitária, que compunha a equipe da fauna sinantrópica, sem razão. A equipe recorreu, entrou na justiça, foi readmitida, e a brincadeira custou mais ou menos R$ 2 milhões para os cofres públicos. Mas não sai do bolso do prefeito, não sai do bolso de quem está ali compondo, né, e ganhando algum tipo de vantagem para poder se submeter e apoiar esse tipo de medida que extrapola toda a razoabilidade. Então, assim, as coisas não só se repetem porque deixa de ter questionamento, mas se agravam, né, para chegar no limite de querer, com isso, intimidar para, de uma forma completamente democrática e desrespeitosa, ganhar a maioria num espaço que vai investigar uma tragédia que interessa a todo mundo saber o que foi que aconteceu, até mesmo para que isso não se repita. Que não se propõe a caçar bruxas. Que só foi instaurada porque a situação chegou a um limite tão trágico, tão preocupante, que o mínimo que a gente tem que fazer é buscar apurar exatamente o que aconteceu, uma satisfação que a gente tem que dar. Não é nenhum problema pessoal com ele. Então, assim, não ter entre a sua equipe, porque daí eu penso o seguinte, todo mundo que está junto e que não ergue a voz para questionar, seja aqui ou seja lá, é responsável, porque omissão e conivência, sabe, de uma certa forma, ajudam que tudo aquilo que é ruim continue existindo, ou muitas vezes se agravando, sem que nada segure. Então, eu só quero deixar aqui a minha mensagem de total solidariedade ao vereador Leite, porque ele foi destratado, desrespeitado de uma forma como há muito tempo assim, eu já não via aqui, ou pelo menos publicamente, porque a gente sabe que é corrente entre os vereadores da base a reclamação sobre a forma desrespeitosa como o prefeito, ou muitas vezes a sua equipe trata os vereadores aqui. Então, assim, deixar ao Leite, ao PRB, e que a população possa cobrar dos seus representantes aqui postura. Obrigada.